Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 17, vamos ler do verso 20 até o final deste capítulo. Vamos refletir nesta manhã, queridos irmãos, sobre as notícias sobre a vinda, sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 17, a partir do verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vem de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló: quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Senhor, traz-nos luz sobre Tua palavra nesta manhã. Dá-nos corações, mentes e desejos, ó Pai, de compreender a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muitas coisas precisamos refletir nesse texto, nesta manhã. A primeira delas, que nós vemos, põe fim a um dos grandes questionamentos sobre a volta de Cristo. Quando acontecerá e como será? O texto é bem claro e preciso. Ninguém sabe o dia e a hora, portanto, devemos estar preparados. O texto também nos diz uma advertência muito clara para tomarmos cuidado com falsos profetas. Agora, no dia 17 de abril, um falso Messias, lá na região de São Paulo, juntou uma comunidade com mais de 25 mil pessoas esperando a volta de Cristo. 25 mil pessoas estavam com ele reunidos. As pessoas parecem que têm um comichão para as coisas ruins, mas para as coisas boas, a gente continua com a igreja vazia. Para pregar a verdade, as pessoas não estão buscando. E nós não estamos nos esforçando, o que é o pior. Porque esse dia chegará. E esse dia está chegando.
Mas algumas coisas nós precisamos ficar ainda mais entendidos sobre essa volta de Cristo. A volta de Cristo será julgamento, não será mais graça, será julgamento. Se você está com Cristo, permaneça. Se você não está com Cristo, volte-se hoje mesmo a Cristo Jesus, aceite a Ele como teu único e suficiente Salvador e comece a viver para Ele a sua vida. Porque os dias estão se abreviando. Esse dia acontecerá. Eu aguardo ansiosamente a volta de Cristo. O texto é um misto de duas realidades aqui, sobre a segunda volta e sobre a primeira estada de Cristo entre os homens. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, e isso nós estamos vendo desde o seu primórdio, quando ele nos leva a refletir a genealogia de Jesus Cristo até Adão. Então, ele não parou só em Abraão, ele foi até Adão, nos mostrando então que Jesus Cristo é esta promessa que vem de Deus para nós até os nossos dias e até hoje. Em que aqui ele nos mostra uma realidade que ele está desmistificando do coração e da mente dos discípulos, que parece que até hoje a gente não entende isso. Mas Jesus está dizendo assim, eles estavam esperando que o Messias, e até hoje os judeus ortodoxos esperam isso, a vinda desse Messias, que iria restabelecer o governo político, geográfico de Israel novamente, e que eles teriam novamente um exército que venceria sobre todas as coisas. Até hoje eles aguardam isso. Mas Jesus ele veio e ele diz para as pessoas o seguinte, o reino de Deus agora está onde? Está entre vocês. É muito importante que a gente entenda isso que Lucas está dizendo, nesse registro, que está entre nós, nos mostrando então a importância da igreja local, da igreja, o corpo de Cristo, que Cristo está agindo entre nós, por isso é importante a comunhão, por isso é importante a assembleia da igreja, todos os domingos se reunindo em comunhão, nesse ajuntamento santo de louvor e instrução da palavra de Deus, e de partilha das nossas dores, quando oramos uns pelos outros. E quando ele afirma isso, que o reino então está entre vocês, ele coloca algumas realidades aqui que são impressionantes. O reino de Deus não está entre prédios, não está em um edifício, o reino de Deus está entre aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. E, infelizmente, parece que a igreja até hoje não entendeu isso, porque a igreja até hoje valoriza muito mais edifícios, prédios, coisas do que esse ajuntamento santo, esse momento santo que nós temos. E a comunhão e esse ajuntamento deveria servir para nós um tempo em que nós estamos nos preparando e nos aproximando mais de Deus para essa segunda vinda. Então ele nos diz, então, o reino de Deus está entre vocês. E aí depois ele fala dos nossos dias. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Esses dias são os dias que nós vivemos hoje. Nós queremos ver Cristo, estamos ansiando ver Cristo, a volta de Cristo, mas ainda não o vemos. E como será esse retorno? Será como um relâmpago. Ninguém sabe aonde cai, ninguém sabe da onde ele vem. Os cientistas explicam isso, uma forma de que ele ocorre, mas na grande verdade, eles ainda são incapazes de prever aonde vai cair o raio e o quanto vai ecoar o trovão, até hoje. Por isso que até hoje, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país onde mais se morre pessoas por causa de raios. Não sei se você sabe disso. Mais pessoas morrem aqui no Brasil por conta de um raio do que ao redor do mundo. Jesus virá assim. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas aí ele faz o paralelo com o Antigo Testamento.
E aí ele nos leva a dois momentos na história em que Deus já exerceu a sua justiça e o seu julgamento de forma cabal sobre a vida dos homens. Ele nos traz ao período noaico e ele nos leva ao período também ali entre Abraão e Ló, quando Sodoma e Gomorra são destruídas. E os dois paralelos nos mostram claramente a vida que as pessoas viviam sem Deus. Eles comiam, bebiam, casavam-se sem Deus. No verso 26. No verso 28, o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, sem Deus. Então o texto, Jesus nos diz claramente, é possível você fazer coisas boas sem Deus. O problema não é você fazer as coisas que você faz na sua vida normal. O problema é você fazer isso sem Deus, sem dar a glória devida a Deus, sem dar o reconhecimento devido a Deus. E ele novamente diz, naquele dia da volta, não vai adiantar resolver os problemas que tem para resolver. Se você tem problemas para resolver, resolva-os logo, hoje, porque a gente não sabe se pode ocorrer amanhã. Então, esse reino que está entre nós, ele visa o quê? Em comparação, e essa ideia do texto, ele está nos dizendo que nós não podemos mais viver as nossas vidas sem Deus, ou colocar Deus num cantinho da nossa vida e do nosso coração. Dividindo Deus, então, eu tenho uma vida espiritual e eu tenho uma vida, então, secular ou uma vida profissional. Ou você tem uma vida com Deus, onde Deus reina sobre todas as coisas na sua vida, ou você não tem uma vida com Deus. Ou Deus é teu Senhor no teu casamento, nos teus negócios, no teu imposto de renda, nas tuas taxas, ou Ele não é Deus em nada. Ou Deus é Deus na tua boca, ou Ele não é Deus na tua boca. Ou Deus é Deus nos teus procedimentos, ou Ele não é Deus. Ou você ainda não entregou a sua vida a Deus. Então, o julgamento se inicia aí. Se inicia aí. Nós estamos vivendo nossas vidas como? Com Deus e dando a Ele toda a honra e toda a glória a Ele, ou nós estamos vivendo as nossas vidas achando que nós temos o controle e podemos colocar Deus num cantinho da nossa vida? Não, queridos. Há duas possibilidades nessa vida: viver com Deus ou viver sem Deus. Qual é a sua escolha? Jesus, então, ele é muito claro nisso. Ele diz muito sobre isso. E ele falando sobre isso, ele fala que aqueles que vivem sem Deus terão um julgamento ruim. E a vida que essas pessoas levaram, levou elas à destruição. Tanto em Noé, e Noé nos deixa um relato interessante no relato de Noé, que Deus fechou a porta da arca, e quem estava dentro não poderia abri-la, e quem estava fora não poderia abrir. Deus fechou. Nos mostrando então que o próprio coração de Noé poderia ter um minuto de graça para querer salvar algumas pessoas. E isso nós vemos também na história de Ló. E na história de Ló, Ló fala para os seus familiares: não, vamos embora e não olhe mais para trás, porque se olhar vai virar estátua de sal. A mulher de Ló virou uma estátua. Não acompanhou ele na vida, porque a própria pessoa escolheu o seu próprio destino. Não é que Deus condena alguém, é que a pessoa escolhe o seu próprio destino. E se a pessoa escolhe viver a sua vida sem Deus, ela será penalizada pela sua própria escolha. Ela escolheu viver a sua vida sem Deus. Agora, se a pessoa escolhe viver a sua vida com Deus, ela vai desfrutar das bênçãos de Deus. Ló, então, sai a salvo de Sodoma, antes que ocorresse todo esse presságio ruim que estava acontecendo ali em Sodoma e em Gomorra. E aqui é impressionante nós entendermos isso também. Ló não olhou para trás.
E a advertência seguinte é justamente essa. Se você estiver no telhado, não vai descer para querer pegar alguma coisa. Irmãs, vocês têm muito isso, né? Na hora de sair de casa, sempre esquece alguma coisa que tem que voltar lá dentro para pegar, né? Tome muito cuidado. O que é mais importante na sua vida? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? São as coisas ou são as pessoas? Ele diz aqui, não vá buscar os seus pertences, dizendo então para nós que o reino de Deus não são coisas, não são pertences, são pessoas, são relacionamentos. Nós podemos ir adiante e o outro ficar para trás? Não, a não ser que seja essa a escolha dele. Se é essa a escolha dele. Por isso Jesus também usou alguns textos atrás, dizendo que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Então nós não devemos então gastar a nossa energia e nossa intensidade com quem não quer. Então nós vamos desistir dos outros, pastor? Nós vamos orar e deixar nas mãos de Deus. É assim que nós fazemos. Porque não adianta você querer mudar as pessoas só mudam por livre e espontânea vontade. É escolha voluntária, pessoal. Não adianta nós queremos fazer isso. E como nós vemos ao longo da história, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos pais que tentaram levar os seus filhos ao caminho. E queridos, para espanto, quando eu fazia trabalho aqui na casa de prisão provisória, eu sempre chegava nas células e perguntava aqui, quem foi batizado? Queridos, sempre, 90% a 100% das células daquelas células já tinham sido batizadas em algum tipo de igreja evangélica. Dá para você entender? É uma escolha da pessoa. É o desejo dessa pessoa. Caminhar distante de Deus. E aqui então Jesus está dizendo aqui, chegará o momento então desse julgamento, como ocorreu com Noé e ocorreu com Ló. Então Jesus está nos dizendo que essa realidade ocorrerá como aconteceu no passado. E quando ocorrer, nós estamos realmente preparados? Então será que a gente estiver no telhado, a gente vai querer descer para pegar alguma coisa? E aí ele continua dizendo que não adianta nós queremos conservar a vida, e quem perder a sua vida preservará. E aí são os textos mais difíceis, acho que para cada um de nós cristãos. 2 pessoas estarão numa cama, uma irá e a outra não irá. Um cônjuge vai e o outro não vai. 2 pessoas estarão, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo, trabalhando juntas, uma irá e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Eles perguntaram. E ele respondeu, no lugar da morte, sempre produzirá morte. E aí, queridos irmãos, essa expressão, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Significa justamente isso. E é interessante essa ideia do abutre ou do corvo, porque a ideia do corvo, na cultura grega, e do abutre, era um presságio de morte, era uma anunciação da morte. Então, o abutre, ele só chega no local onde ele sente o cheiro da carniça, o cheiro da podridão. Então, esse cheiro está sendo colocado para o abutre, e os abutres vão lá onde há morte. Então, aonde há morte, sempre vai gerar morte. E aí, Jesus termina esse anunciamento dele, revelando para os discípulos sobre qual é o lugar aonde devemos estar e devemos viver. Então, algumas lições para nós desse texto de Lucas sobre a vinda de Cristo. Primeiro deles, ninguém pode prever o dia e o lugar e o local onde isso ocorrerá. Quem fizer isso é anátema, é herege, não tem parte com Deus. Nós precisamos se afastar desse tipo de pessoa. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo levadas por esse engodo.
E o que é triste, nós que temos a palavra de vida e anunciamos a verdade, muitas vezes nós não nos esforçamos como as pessoas que estão no lugar onde se prolifera a heresia e a mentira. As pessoas são tão dedicadas a atrair mais pessoas e tão mais engajadas a servir mais esses lugares. Nós precisamos nos engajar na obra do Senhor Jesus. Ou você ainda tem dúvida de que o reino está aqui entre nós? Eu não tenho dúvida de que o reino está aqui entre nós. Eu não estou falando na esfera de sentir. Sentir a gente se sente bem em qualquer lugar. Eu estou dizendo na esfera de anunciar a verdade, na esfera de pronunciamento sobre a verdade, a vida que é Cristo Jesus. Você tem dúvida de que o reino está aqui entre nós? O reino não está onde só existe prosperidade financeira. Não é isso que a palavra de Deus diz. O reino de Deus está onde existe verdade, a verdade da palavra, a verdade de relacionamentos, a verdade de vida. Aí o reino está entre nós. Então Jesus nos mostra claramente que esse deve ser o nosso padrão, então, no sentido de escolha onde devemos estar aonde o reino está. A segunda lição que o texto, então, nos chama, queridos, e muito importante para nós, sobre como está a nossa vida, como nós estamos vivendo os nossos dias. Os seus dias são para a glória de Deus ou os seus dias são apenas para você próprio? Essa é a reflexão mais profunda para mim do texto, aonde ele gasta bastante textos para nos explicar sobre isso. E nesse aspecto, queridos irmãos, existem muitos cristãos que Deus está com eles só no domingo. Terminou o culto, entrou no carro, Deus ficou do lado de fora. Vocês se lembram daquele desenhozinho do Pateta? Quando ele entrava no carro, ele se transformava e ele atropelou um, fechou o outro, e ele marcava só os pontos negativos dele. Infelizmente, nós temos muitos cristãos que estão vivendo assim. Deus fica só dentro da igreja, Deus não fica em casa, Deus não está no trabalho, Deus não está nas suas compras, Deus não está no seu lazer. O que é pior, lazer hoje, entretenimento hoje, virou um gênero religioso. E as pessoas hoje não estão buscando verdade, estão buscando entretenimento. Então elas querem um local onde possa produzir para elas um efeito para elas catártico, um efeito meio que de drogas, que podem produzir uma sensação de felicidade, uma falsa sensação de felicidade. E não é isso que produz a realidade da felicidade verdadeira. A realidade da felicidade verdadeira são valores e princípios aplicados no nosso dia a dia. Essa é a verdade. A gente não vive de adrenalina a adrenalina. A gente não vive só de prazer e satisfação. Não é assim. A vida, ela precisa ser vivida entendendo que tudo que nós estamos fazendo está relacionado com a verdade de Deus, com a verdade de Cristo. Está produzindo o reino de Deus. Está sendo gerado o reino de Deus. Não está sendo gerado o nosso próprio reino, o nosso próprio querer, mas sim gerado o reino de Deus. Então, essa reflexão é uma reflexão para mim muito importante. É o desafio maior para nós nesta manhã. Que Lucas, a nos apresentar isso, ele nos traz agora, não Jesus Cristo, ele traz o nome Filho do Homem. E quando ele traz a palavra Filho do Homem, nos mostrando que Jesus ele foi 100% homem. Ele foi 100% Deus. E que ele sendo esse homem Deus, Deus homem, ele, por onde ele andou vivendo, fazendo a vontade de Deus. Mostrando para nós que ele é o nosso exemplo e que nós podemos fazer igual a ele. Ah, pastor, mas fazer igual a Jesus é difícil. Eu não dou conta. Como não? O mesmo Espírito você tem. O Espírito que estava para o Cristo está em você. E aqui é o outro segredo desse entre nós.
É que o Espírito agora não fica dentro da igreja, o Espírito agora não fica num iluminado de Deus, o Espírito agora está em cada um daqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. E se o Espírito está em nós, o Espírito está em mim para quê? Para produzir o reino de Deus. E produzir que tipo de reino de Deus? O amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a bondade, o amor ao próximo. Então o Espírito está aqui para me capacitar a isso. E esses elementos do Espírito agindo em nós são elementos que nos acompanham em todo o universo da nossa vida. Em todo o universo da nossa vida. Na sua vida profissional, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos profissionais, nos relacionamentos das pessoas a quem está ao seu redor, no seu eu emocional. Todos esses elementos do Santo Espírito de Deus servem para nos capacitar e nos levar a viver uma vida que manifeste o reino de Deus. E a comparação que Jesus diz para nós é justamente essa. Nós vamos viver que tipo de vida? Uma vida que vai produzir a vida ou uma vida que vai produzir a morte? Em outras palavras, quando a pessoa chegar perto de você, ela vai sair perto de você mais feliz ou mais triste? Renovada e inspirada ou entristecida e decepcionada? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos vendo a propagação de falsos messias, a propagação de falsas teologias, de heresias terríveis, mas nós não podemos virar pessoas ácidas. Nós não podemos ser ácidos. Nós não podemos exalar o cheiro da morte. Tanto é que Jesus, ele diz que nós devemos viver e tratar no trato com as pessoas como pombas, como pessoas mansas. Nós não podemos ser pessoas ácidas, tóxicas, pessimistas, negativas. Ou você tem a ideia de que quem chegava perto de Noé já ficava grilado. O que estava ali perto de Ló já estava chateado. O que olhava para Abraão, olhava e falava assim, não, a vida dele não é boa. Não. Os exemplos que ele nos deixa, o exemplo próprio do nosso Mestre Jesus Cristo, é justamente o exemplo de que na nossa vida se produz os efeitos do reino de Deus. Amém, igreja? Então fala comigo assim, na minha vida, eu produzo os efeitos do Espírito Santo de Deus. E essa deve ser a nossa verdade. E esse deve ser o nosso ideal. Viver para Cristo sempre, em todo lugar, em todas as possibilidades, em todos os nossos relacionamentos. Então, Jesus, quando ele fala para os discípulos, e aqui é a nossa última lição, eles perguntam para Jesus, onde que vai ser isso? Onde que vai acontecer a volta de Jesus? Porque eu quero estar preparado. E Jesus responde e os adverte de uma maneira hostil. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Olha que coisa triste. Qual é o efeito que vai e a nossa vida está produzindo, querido irmão e querida irmã? Qual é o efeito que nós estamos produzindo? Em nosso lar, em nossa igreja, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Qual é o efeito de nossas vidas? Qual é esse resultado de nossas vidas? Porque no final de tudo, quando tudo passar, a única coisa que sobrará é os efeitos do reino de Deus que deixamos na vida do outro. Ontem eu fiz um post e eu coloquei a beleza do Evangelho
é que a beleza do Evangelho nos leva a amar o próximo e a buscar não o ter, mas o ser. A beleza do Evangelho, querido irmão, é o efeito do reino em nós e através de nós. A beleza do Evangelho é que o nosso Redentor voltará e levará aqueles que vivem no reino de Deus. A beleza do Evangelho é que nós podemos manifestar o aroma suave da vida eterna de Deus. É por onde nós formos. Que esse seja o nosso propósito, o nosso desafio, viver e manifestar os efeitos do reino de Deus, aonde estivermos, por onde formos e para quem estiver do nosso lado. Feche seus olhos, peça isso a Deus nessa hora. É o Senhor que pode nos dar esse efeito e essa capacidade, e que isso seja a nossa dedicação, e que essa seja de fato o nosso engajamento, o engajamento no reino do Senhor, o nosso Deus. Santo Deus e Pai, abrimos Tua palavra, ó Deus, lemos, refletimos sobre elas e nos sentimos hoje desafiados, ó Pai. Por isso eu peço a Ti, ó Santo Deus, gera em nós a Tua vida. Nos faz sermos inteiramente focados e dedicados a Ti, ao Teu reino, ao Teu querer. Gera em nós a capacidade da vida e da verdade do Filho, por onde formos, com quem estivermos. Produz em nós esse efeito de vida, Senhor. Que nós não sejamos, ó Deus, cheiro de morte, mas que nós sejamos a anunciação da vida e da redenção em Teu Filho. Produz em nós este efeito, Santo Espírito. Gera em nós esse engajamento, essa dedicação. E por onde formos, as pessoas vejam que nós vivemos para Ti, que nós Te servimos. E se porventura, ó Santo Deus, alguém nesta manhã, que ainda não teve um encontro verdadeiro, ainda luta para reconhecer que Tu és o único e verdadeiro Senhor, que ainda luta para não se entregar verdadeiramente ao Teu reino, que a Tua palavra nesta manhã possa levar a cada vida a viver totalmente dedicado ao Senhor. Assim que eu oro ao Senhor, suplicando humildemente por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.